Agora me fala aqui, o problema é o livro ou o problema é você? Tá pronto pra ter essa conversa? Olá, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai comentar de uma forma curta e descontraída um pouco esse discurso das pessoas que falam assim: ai, mas eu não gosto de ler. Se você é uma dessas pessoas, ou então se você conhece uma dessas pessoas, quer enviar, quer compartilhar esse vídeo, esse é o momento. Vamos desmitificar um dos maiores mitos da leitura. Ai, ler é chato. Hoje a gente vai falar sobre isso, tá preparado? Meu nome é Juliana Valentim, eu sou escritora, professora e leitora, professora de formação. Eu escrevo toda semana no blog, que eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Você pode acessar, fica à vontade, mas assiste o vídeo primeiro. E é muito importante que você compartilhe esse vídeo se você gostou, se você quer falar mais sobre isso e principalmente se você quiser ficar desse lado da internet, das pessoas que leem, que gostam de ler ou então que estão começando ali a ler. Dessa vez a nossa organização é diferente, né? A gente sempre vem com uma organização assim, vamos falar sobre o contexto histórico do livro, vamos falar do contexto de produção. Para organizar o nosso vídeo, hoje a gente vai ter uma estrutura diferente. Vamos falar um pouquinho sobre ler é chato? Vamos desmitificar essa frase tão famosa. Outra frase que a gente vai desmitificar é: todo livro é chato? Será que o problema é a leitura? Ou será que o problema é o livro? Vou falar um pouquinho mais sobre educação, leitura na escola. E a última, para finalizar, dar a nossa consideração final, é a famosa frase: isto não é para mim. Então, eu não tenho tempo para leitura, eu gostaria de ler, mas eu não tenho esse hábito. Eu acho muito lindo quando outras pessoas leem, mas não é para mim. Vamos falar sobre isso. Ler é chato. Se você quiser dizer que ler é chato, você tem que entender que você está usando um verbo. Esse verbo ler, ele é usado para muitas coisas. Ler é uma prática que é ensinada na escola e que vai ajudar você a viver em sociedade. Porque se você está me dizendo que ler é chato, eu estou entendendo que ler, você não gosta de ler nada. Você não gosta de passar na rua e ler um outdoor. Você não gosta de passar na rua e ler a placa que está dizendo pare para o carro. Eu tô entendendo que você não gosta de ler, de ter que ler a placa do ônibus para dizer para onde ele vai ou o número do ônibus que você tá pegando. Você não gosta de ler versículos da Bíblia. Eu tô entendendo que você não gosta de ler, por exemplo, mensagens de WhatsApp, fanfics de Facebook ou qualquer outro tipo de texto que é envolvido nas redes sociais. Entendendo que você não gosta de um processo comum que inclui pessoas na sociedade. É um hábito e é uma coisa comum dentro de uma sociedade urbana. A gente pode falar sobre isso. Um outro vídeo sobre escrita seria essencial. Por que a gente escreve? Por que a gente lê? Já chegou aí na primeira conclusão. Então, não, ler não é chato, só faz parte da vida. O segundo mito é que todo livro é chato. As pessoas têm problema com o objeto livro. Aí a gente pode abrir para vários questionamentos. O livro, na verdade, não é de fácil acesso a todas as pessoas e por isso que as pessoas acham chato, não constroem um hábito desde criança, não entendem que isso é uma forma de perpetuar a nossa história, não entendem o objeto livro como além de um conjunto de palavras dentro de páginas. Então, assim, a gente pode pensar também num contexto social, mas aqui eu vou pelo contexto mais raso. Ai, todo livro é chato. Então, como é que você vai dizer? E aí, pensa com a cabeça de alguém que lê e gosta de ler, tá? Bom, qual livro que você não gosta? Porque existem muitos tipos de livro. Você pode não gostar de ler a Constituição Brasileira. Você pode não gostar de ler um conjunto de leis do Código Civil. Você pode não gostar de ler romances. E mesmo quando você não gosta de ler romances, qual romance que você não gosta? Você pode não gostar de ler Jane Austen. Existem vários tipos de romance. E mesmo que não seja um romance, vai que você não gosta de ler poesia, mas você gosta de ler, por exemplo, um livro informativo. Eu posso até fazer o seguinte, mostrar alguns aqui pra vocês pra gente comparar. Ô, Juliana, tu fala lá sobre livros no Instagram, no WhatsApp, nesses lugares, no YouTube. Eu não gosto de ler. E aí eu vou me perguntar assim, tá, ele não gosta de ler o quê? Eu não gosto de ler livros, tá, mas qual livro? Nenhum livro? Não é possível. Existem pessoas que gostam de ler esse tipo de livro. Aqui é um livro de autoajuda ou então de autodesenvolvimento, que é um livro rápido de ler, um livro muito bom e que vai tratar ali sobre coisas da nossa vida, sobre desenvolvimento pessoal. Você pode dizer que não gosta de ler, mas é porque você não gosta de ler, por exemplo, livros mais teóricos, livros que vão tratar ali sobre direitos, como, por exemplo, Reivindicação dos Direitos da Mulher, é um livro clássico ali do feminismo. Pode ser que você não goste de ler romances, pode ser que você não goste de ler ali aquele livro, assim, ó,
que é uma história contada em parágrafos, totalmente fictícia. Pode ser que você não goste disso. Mas para você dizer que não gosta de livros, é muito complicado, porque existem livros muito curtos. Aqui, O Papel de Parede Amarelo, é um livro pequeno. Então, não gosta de ler? A gente já viu que é impossível. Não gosta de ler livros? Tá, mas quais livros? Por exemplo, é muito comum que as pessoas gostem de ler quadrinhos. Aí diz assim, ah, mas quadrinho não é livro. Não, quadrinho é livro, né? A gente tem livros de quadrinho aqui, ó. Vou mostrar outro pra você. São quadrinhos. Então, é complicado você dizer que todo livro é chato, porque primeiro você não leu todos os livros do mundo, começa por aí. Segundo, talvez você ainda não tenha conhecido todos os gêneros para saber quais você não gosta. E terceiro, o livro pode ser longo, mas você gosta de livros curtos, e existem livros curtos. Eu sei que quando você precisar ler um livro, você vai ler. A verdade é essa, não adianta você me dizer isso, que ai, não gosto de ler, nunca vou ler livro. Mentira. Não tem como, porque a gente sabe que quando o sapato aperta, quando a gente tem ali uma dificuldade, quando a gente precisa de alguma coisa, por exemplo, tô falando sobre armas da persuasão, você precisa estudar, você quer se tornar um vendedor, você vai ter que ler livros. Então, assim, é complicado você dizer que não gosta de ler livros, porque nós nos comunicamos e nós aprendemos, não essencialmente, mas numa grande quantidade, através dos livros. E mesmo se você estiver lendo na internet. Porque são quantidades de informações. Pro mito? Não, galera, não adianta falar assim, ai, todo livro é chato. Isso, infelizmente, não é. Porque quando a gente precisa, o livro é ótimo, né? E aqui acho que cabe o comentário sobre educação, né? Às vezes eu tô falando aqui abertamente, né, para um público grande, mas a gente sabe que existem as suas peculiaridades. Juliana, eu não tive uma boa educação, não tive acesso a uma boa educação. E eu tenho grandes dificuldades de escrita e leitura. Eu leio e não entendo, parece que eu não absorvo. Ou eu tô lendo ali, mas eu não tô entendendo o significado das palavras. Tem palavras muito rebuscadas. Às vezes eu posso escrever, mas parece que eu não tenho vocabulário. Ou até mesmo muitos erros ortográficos de uma forma que as outras pessoas não compreendam o que eu tô escrevendo. Gente, isso é absolutamente comum, infelizmente, tá? Na realidade, no nosso país, existem muitas pessoas que têm ainda um déficit de aprendizagem. Ainda não têm todas as informações para se transformar, às vezes, num leitor mais ágil. Mas não é porque você tem uma lacuna que você não possa supri-la, né? Não é impossível, muito pelo contrário. O hábito de leitura, reconhecer-se com o problema de ir buscar a solução, não é vergonha para ninguém. Eu acho que é uma coisa que você deve fazer, que você deve perseguir. Eu não tenho hábito de leitura, mas gostaria de ter. Ou isso não é pra mim. Essa aí é uma outra questão. Que pode ser uma impossibilidade momentânea, pode ser que você tenha um problema de vista, pode ser que você não tenha tempo para ler, que é absolutamente comum. A gente vive de um trabalho para outro, estamos sempre em movimento, sempre em transportes públicos ou até mesmo dirigindo. É complicado a gente conseguir o tempo necessário para a leitura, já que a leitura, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é dada em cenários que são solitários, né? O que parecem solitários. Muita gente gosta de ler sozinho. Mas eu acho que existe mesmo essa situação em que a gente se coloca numa posição de eu não posso ler ou eu não tenho hábito de leitura porque eu não sou essa pessoa. Vamos colocar então essas duas impossibilidades? A primeira impossibilidade, estou impossibilitado de ter o hábito de leitura porque a minha vida não permite, minha vida é muito agitada. Também com isso não é pra mim no sentido de eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa que tem hábito de leitura, intelectualizada, né? Eu gostaria de ser, mas eu não sou. Então vamos colocar esses dois lados. Do primeiro lado, a gente tem uma grande falácia de que a leitura só é dada de uma forma solitária, no quarto, em lugar fechado, em silêncio. Não é bem assim. Leitura pode ser feita através do Kindle ou então de um objeto digitalizado, né? Um texto digitalizado que você lê no transporte público, coloca um fone de ouvido sem música nenhuma, tem um monte de gente em volta, mas você tá lendo. Você tá compenetrado. Ou então você tá lendo numa biblioteca, outras pessoas estão lendo em volta de você. Ou então você tá lendo em voz alta, você tá numa sala, tá num clube de leitura em que as pessoas estão lendo o livro e você tá acompanhando a leitura ali no seu, né, na sua cópia. Então, não, nem sempre a leitura ela é dada por momentos solitários.
quando ela é dada por momentos em que você está sozinho, é ótimo. Inclusive, recomendo, porque assim, a vida é muito agitada e às vezes a gente sente, já entrando em um outro quesito aqui, às vezes a gente sente mesmo uma falta de estar consigo mesmo. E a leitura, algumas vezes, não todas, é um momento de estar consigo mesmo. Então, quantos momentos sozinhos você tem, ou teve, ou gostaria de ter? Essa é uma questão. Não, a leitura ela não é um movimento solitário. Ela pode ser feita em outros lugares de outras formas. Para adquirir esse hábito de leitura, você pode simplesmente vir aqui conversar comigo, você pode entrar em contato com outras pessoas nos comentários, você pode entrar em outros clubes de leitura online, você pode estar ali no celular e de repente você leu um parágrafo de um livro, gostou, continuou e depois volta. Sem problema nenhum, ele não precisa ser contínuo, né? Além disso, para você ler um livro, você não precisa ter uma continuidade absurda de horas e horas lendo e debruçado sobre o mesmo objeto. Você pode ler um pouco, ler um parágrafo, volta. Você pode ler com outras pessoas. Você pode pular parte do livro. Por que não? Eu gosto muito quando os meus alunos falam assim: ah, eu fui até o final do livro para ler o final e agora eu vou ler tudo. Desculpa. Desculpa, não, amor. Você pode fazer isso. O livro é seu. A forma como você vai ler o livro é sua. É o momento de você curtir aquele objeto e de curtir essa prática. Então, se você quiser ir para o final do livro, ler o final e voltar, se você pulou umas páginas e não quis ler aquelas páginas, achou que não fazia falta, ninguém tá te cobrando, tá? Ninguém vai chegar, a polícia da literatura não vai bater aí na tua casa pra falar assim: ô, na página 39, tu leu aqui? Não tem, tá? Não existe polícia da literatura, não existe polícia da leitura, polícia do livro. Você pode ficar tranquilo em pular as páginas que você quiser, ler os resumos que você quiser e fazer da forma como for melhor para você aproveitar. A ideia é que você tenha um momento em que você esteja curtindo aquele hábito. Você pode fazer do seu jeito. E o outro, né, a outra observação que eu fiz é aquela do: ah, mas eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa intelectualizada. Porque a gente sabe que alguns lugares em que existem muitos livros e que existem muitos leitores são altamente intelectualizados. E aqui eu vou dar o exemplo da universidade. Universidade, aí parece que todo mundo é muito intelectual e lê muito. Não é bem assim. Essas pessoas, elas também estão ali construindo hábitos de leitura e muitas vezes são a mesma pessoa que pega um ônibus ou então uma condução com você e não está com tempo de ler. É absolutamente normal. Lugares intelectualizados também tem homens e mulheres que têm filhos, que têm vida, que têm trabalho, que têm que fazer um monte de coisa e às vezes o hábito de leitura fica mesmo para trás. Então, não é que você não possa fazer parte desse ambiente intelectualizado ou que você não queira fazer parte desse ambiente intelectualizado. A leitura, ela faz parte da nossa vida e está ali lado a lado com uma série que você está assistindo, ou então com um filme que você foi ao cinema. Ninguém vai ao cinema todo dia. Ninguém consegue assistir séries todos os dias. E assim, a gente também não vai conseguir ler livros todos os dias. É absolutamente normal. Para de ficar confiando nessas pessoas que dizem que leram 40 livros por mês. E aí, ó, leu 40 livros por mês. Tá, como que ele leu 40 livros por mês? Será que ele leu mesmo? Gostou, não gostou? Será que ele leu só para ter uma quantidade? Será que ele aproveitou esse momento? É bom quando a gente lê por prazer e não quando a gente lê por obrigação. Mas é bom que quando você tem o hábito de ler por prazer, a obrigação fica muito mais simples. Então, o terceiro mito: isso não é pra mim, pessoal, isso é pra você. É feito pra você, é feito por pessoas como vocês. Então, aproveitem a leitura como mais um hábito de prazer, mais um hábito de coisas culturais para serem feitas, para expandirem horizontes. Respondendo uma pergunta que não tá nesse vídeo, também não tá no roteiro, é: por que a gente lê tanto, né? Por que a gente gosta de ler? Ou então, por que a gente assiste filmes ou por que a gente assiste séries? A verdade é que essa diversão, muitas vezes, ela se dá pela construção de uma perspectiva. A gente vive no nosso dia a dia cercado por pessoas que são as mesmas pessoas que a gente encontra. Nossos círculos de amizade não se expandem tanto. Então, para a gente aumentar e ter mais perspectiva sobre a vida, muitas vezes a gente precisa estar ali a par de outras narrativas, de outras histórias, de outras escritas. E é por isso que, nesse sentido, a gente sempre diz que ler é uma forma de viajar. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, não esquece de escrever aqui nos comentários
Por que você não lê mais? Quero saber por que você não consegue ter um grande hábito de leitura, ou se você realmente não gosta, ou se você tem um hábito de leitura maravilhoso. Pode ser também. Se inscreve aqui embaixo que eu vou querer ler. Agradeço demais por vocês terem assistido até aqui, terem ficado comigo nesse tempinho. Você é incrível, não esqueça disso, viu? Até a próxima semana.